Olá, olá, companheiros, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias de todo o Brasil. Muito bom dia! Hoje, segunda-feira, 3 de junho de 2024, e nós aqui às 10 horas da manhã, já iniciando um diálogo com todos vocês em todo o Brasil, trazendo informações importantes para a nossa categoria. Antes de mais nada, dizer que nós somos muito gratos a Deus por essa grande oportunidade que nós temos de poder nos comunicar com todos vocês, né? Mesmo assim à distância, mas a tecnologia nos permite esse diálogo, essa presença constante. E hoje a gente não é diferente, né? Em plena segunda-feira, a semana iniciando, e nós aqui já trazendo informações importantíssimas para a nossa categoria. Hoje inicia as inscrições dos alunos para a segunda turma, agora do Mais Saúde com a Gente, né? O curso técnico para os agentes comunitários de saúde e o curso em Vigilância em Saúde, com ênfase no combate às endemias para os companheiros agentes de combate às endemias. E nós estamos aqui trazendo o alerta que você não pode ficar de fora desse momento importantíssimo para a nossa categoria. Momento em que a gente consegue aí mais aprendizado, mais qualificação, atualiza, né, as nossas atividades, e você não pode ficar de fora. Está iniciando hoje e nós temos aí aproximadamente 30 dias para que todos os agentes de saúde e endemias que não fizeram a primeira turma possam estar se inscrevendo para esse segundo momento ímpar da nossa história, momento em que nós estamos participando do maior curso de qualificação profissional, talvez do mundo. Nós não temos conhecimento de um outro curso, né, nessa magnitude, onde a gente consegue qualificar tantos profissionais ao mesmo tempo, de uma forma inovadora, né, que é essa forma do curso técnico, metade presencial, metade em EAD, à distância. O primeiro curso foi fantástico, o primeiro momento, e esse segundo não vai ser diferente. Ainda vai ser melhor, porque nós tivemos a primeira experiência e a gente pode ter corrigido algumas pequenas falhas. Então, vocês que vão fazer essa segunda turma são privilegiadíssimos, né? Então, não deixem de fazer suas inscrições. Agora, eu estou vendo a rede social muito movimentada, as pessoas já muito eufóricas, com alguma dificuldade. Tenham calma que 30 dias dá para a gente fazer as inscrições de forma bem tranquila, né? Bem tranquila. Peço aqui a todos os sindicatos, federações e associações que possam estar auxiliando os nossos colegas que possam estar com alguma dificuldade. E a CONAX vai manter esse canal aberto de diálogo com vocês nas nossas redes sociais para também trazer as orientações caso você esteja com alguma dificuldade de fazer a sua inscrição, certo? Contanto que nós possamos garantir os 100% dos companheiros fazendo esse curso, porque é um curso que vai trazer muita valorização profissional, grande aprendizado e, claro, uma valorização profissional, né? Porque nós estamos aí aumentando o nosso ensino, né? Nós estamos saindo aí de nível médio para nível técnico, nós estamos dando um salto, né, na questão do nosso aprendizado. Então, trazendo essas informações, digo a vocês que nós estamos hoje numa live muito especial, estamos trazendo aqui um convidado muito especial, Dr. Marcos Pedrosa. Ele é do Ministério da Saúde, é assessor do gabinete da Secretaria de Atenção Primária em Saúde, que tem como secretário o doutor Felipe Proenço. Ele esteve conosco, doutor Felipe, na abertura do nosso congresso, na semana passada, trouxe uma palestra muito interessante, nos colocou a par, né, do novo modelo de financiamento da atenção primária em saúde, mas mesmo assim a gente está vendo muita dúvida ainda por parte dos agentes de saúde e endemias em todo o Brasil, e nós,
convidamos aqui o doutor Marcos Pedrosa para, mais uma vez, esclarecer de forma muito didática como é que vai se dar, como está se dando, na verdade, já o novo financiamento. E em que isso poderá implicar a nossa situação enquanto agentes comunitários de saúde, enquanto agentes de combate às endemias. Vai mudar alguma coisa nas nossas atividades? Como será a avaliação para as equipes de saúde da família? Então, são inúmeras perguntas. E aí eu peço a Kathleen que coloque aqui o doutor Marcos Pedrosa, ele que é médico de saúde da família, já está com 15 anos que trabalha com as equipes de saúde da família, é um profissional gabaritado e vai trazer aqui as explicações, a respeito desse novo financiamento. Doutor Marcos, inicialmente agradecer por ter aceitado o nosso convite, dizer ao senhor que o senhor está falando com todo o Brasil através das redes sociais da CONAX. O nosso público hoje aqui é especificamente de agentes de saúde e agentes de combate a endemias, mas as nossas lives são assistidas por todos os profissionais que se interessam pelo tema. Então, fique à vontade e muito obrigada inicialmente. Por favor. Olá, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Muito bom dia aqui também para a minha anfitriã. É com muita alegria que a gente pode ampliar esse canal de diálogo com uma categoria tão fundamental para que o SUS tenha chegado aonde chegou do ponto de vista da melhoria dos indicadores de saúde da nossa população, né? É notável do quanto que a gente vai ter um impacto que é medido, né, que é mensurável, dá para medir com pesquisa, com os dados de prevalência e tal, do quanto que uma saúde, com a estratégia de saúde da família, com a abordagem comunitária, consegue ter uma forte relação com o território em que atua, né, do quanto que isso tem sido valioso para o SUS e também o quanto que esse modo de organizar a atenção primária à saúde vinha se enfraquecendo no nosso país. Acho que também é importante a gente partir de onde a gente estava e olhar um pouco para onde a gente quer chegar com as mudanças que o Ministério da Saúde, liderado pela ministra Nízia, né, com o nosso secretário de Atenção Primária, Felipe Proenço, para a gente olhar para onde que a gente está imaginando, pensando e construindo o caminho para chegar. Então, essa é uma apresentação que a gente vem construindo e modificando em diálogo com alguns estados e que a gente espera que a gente possa, ao final, também vou ter disponibilidade de ficar aqui e responder perguntas que a equipe for apresentando, mas que a gente possa ter esse diálogo e vou aqui, sempre que possível, tentar trazer exemplos e dialogar com o fazer dessa categoria, tá bom? Tanto dos ACS quanto dos agentes de controle de endemias. Então, essa apresentação, né, a gente parte disso, né, de tanto que a gente acredita que está no caminho certo, de que essa reconstrução da saúde da família ela é desejável para melhorar as condições de vida da nossa população, e esse é o convite, né, de construir, de reconstruir a saúde da família que a gente também nessa conversa tenta fazer. É importante lembrar que estamos completando 30 anos de estratégia de saúde da família no nosso país. A gente sabe que o programa de agentes comunitários é anterior a isso e as experiências de agentes de controle de endemia também são mais antigas que a estratégia de saúde da família. Mas é uma defesa que a gente faz dessa atuação multiprofissional, né? Que acontece tanto na saúde da família, quanto nas equipes multiprofissionais, quanto nas equipes de saúde bucal. Acho que é importante a gente frisar isso. E a estratégia da família está completando 30 anos. E se a gente imaginar que em 1994, quando o programa começou, ele iniciou com 55 equipes de saúde da família no Brasil. E se a gente pensar que hoje, quando a gente soma equipe de saúde da família, de consultório na rua, de população ribeirinha, né, de saúde prisional, e equipes de atenção primária, a gente tem mais de 60 mil equipes, isso é algo para a gente celebrar o tanto que essa estratégia foi se difundindo no Brasil, a partir de uma diretriz clara de que essa é a estratégia mais desejável para organizar o nosso sistema de saúde, e também é a que dá mais resultados em saúde, né? A gente sabe do papel
que a estratégia tem na redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna, e no controle de doenças crônicas e na redução de outras doenças, internações que a gente vai falar um pouco. Então, é momento de comemorar onde a gente chegou, mas a gente sabe que a gente precisa enfrentar os desafios que estão postos hoje no dia a dia das equipes, e também imaginar o caminho, né, e que atenção primária, que estratégia de saúde da família a gente quer para o nosso país. Porque para que a gente chegue, de fato, na universalização da atenção primária, a gente vai precisar ampliar bastante dessas 60 mil equipes para que a gente possa, de fato, cuidar de todo mundo que precisa do SUS. Então, eu queria começar a nossa conversa, né, com esse histórico da estruturação da saúde da família, né, da atenção primária no Brasil, partindo de 94 para cá. Eu não vou me ater em detalhes a todos esses slides, todos esses dados, mas eu queria ressaltar alguns pontos que vocês conseguem compartilhar, ver comigo aqui nesse slide. Em 96, a gente teve a primeira grande mudança, é importante lembrar, né, a NOB era a norma operacional básica. Então, ela reuniu uma cesta de procedimentos de atenção primária, como vacinação, curativo, farmácia e tal, reuniu isso numa cesta e o financiamento passou a ser por esse conjunto de procedimentos. É uma primeira mudança, uma primeira ruptura com o que a gente tinha antes do SUS, o modelo lá do INAMPS, que era o modelo todo de pagamento por procedimento. E é importante lembrar que o modo de pagar determina o modo de produzir. Isso é fácil de perceber quando a gente pensa assim, se o nosso contrato de trabalho é por quantidade de horas, a gente se comporta de uma forma, é estimulado a se comportar de uma forma. Se ele passa a ser por número de consultas ou número de visitas domiciliares, isso já vai mudar. A pessoa vai terminar o seu número de visitas e vai encerrar o seu trabalho, ou então, se for variável, né, quanto mais consultas, quanto mais procedimentos eu tiver, mais eu vou ser estimulado a produzir mais. Então, isso é algo interessante de perceber quanto aos modos de financiar a implementação de saúde da família. Que o modo que o financiamento acontece, ele influencia muito o modo como as equipes trabalham e produzem saúde nos territórios. Então, logo depois dessa NOB, a gente vai ter duas outras estratégias que foram muito importantes para o saúde da família ter chegado onde chegou. Que foi a estratégia do piso de atenção básica fixo, que era um valor per capita, né, por pessoa. Os municípios eles recebiam uma quantidade de recurso por pessoa, então isso dava previsibilidade, né? Ele conseguia saber no mês seguinte quanto que ia vir de recurso, o recurso passou a ser automático, né, do governo federal para o município, e a gente tinha também um piso de atenção básica variável, que era um componente de equidade e de estímulo à adesão a políticas nacionais. Por exemplo, o município implementava uma equipe, ele passava a receber um valor fixo adicional por equipe implementada. Uma equipe de saúde bucal, mesma coisa. E assim o SUS foi, durante muito tempo, induzindo, estimulando que os municípios ampliassem o número de equipes, porque eles iam ter segurança que eles também iam ter mais recursos. A gente sabe que tem uma divisão do bolo do custo da atenção primária e que não é só dinheiro federal que eles utilizam para financiar, né? Por isso que é legal falar de cofinanciamento. Tem uma parte desse recurso que é municipal e uma parte que os estados precisam de forma crescentemente também apoiar os seus municípios. A gente vai ter depois outras estratégias, né, novas formas de organizar que foram muito importantes. O CIAB, que era o Sistema de Informação da Atenção Básica, que quem aqui tiver mais tempo de estrada, né, vai lembrar. A gente tinha a ficha A, ficha B, ficha C, ficha D, né? Foi o CIAB que criou a ideia de cadastro familiar. Ele ampliou o olhar da equipe para o território, porque essa ficha de cadastro tinha condições de moradia, de saneamento, né? Se tinha coleta de lixo ou não, e também tinha as fichas de produção que fazia as equipes se reunirem mês a mês, que era aquela reunião mensal que você fechava a produção, que era a SSA2, né? Então, nela a gente contava, e era tudo de papel. A gente contava lá quantas pessoas de 5 anos de idade foram atendidas, quantas pessoas de
10 anos, era a idade toda. Os agentes de saúde traziam quantas pessoas internaram por mês. Então, veja, era um processo de trabalho em que os agentes de saúde eram estimulados a conhecer a população que eles acompanhavam, né? Eles precisavam sair sendo né, a pessoa que concentrava aquelas informações. Sabia quem tinha menores de 5 anos internados com pneumonia, né? Quantas pessoas nasceram no seu território. Então, é o que a gente fala de os acessos, eles tinham um controle censitário. O censo acontece a cada 10 anos, né? Mas o agente de saúde da sua população, todo mês, ele contava a população. E contava e caracterizava para a gente. Então, isso era muito valioso, né? Para a informação de saúde, para a tomada de decisão, para priorizar pessoas mais vulneráveis, que é a grande, eu diria, a grande vocação do SUS, né? Que é fazer mais diferença na vida de quem mais precisa. Junto com isso, a gente teve lá o surgimento dos NASF, né, os núcleos de apoio à saúde da família, que foram atualizados, hoje em dia a gente vai chamar de equipes multiprofissionais, e o Brasil Sorridente, que também ano passado ganhou uma consolidação maior, uma lei, né, promulgada pelo presidente Lula, que deu uma consolidação na lei, né, das equipes de saúde bucal, e isso tem feito, inclusive, que mais financiamento tenha vindo para a área, a gente está ampliando bastante o número de equipes de saúde bucal na atenção primária do Brasil. Aí a gente vai dar um salto para 2011 a 2013, em que o debate da qualidade e da condição física das unidades ganhou muita força. Era o programa de melhoria do acesso na qualidade, ele introduzia uma lógica, uma cultura de avaliação de desempenho. A gente sabe que era uma avaliação de desempenho muito reflexiva, né? Fazia as equipes pararem, olharem, e elas declaravam. Então, não tinha muito indicador medido a partir da produção, não era indicador a partir daquelas informações da ficha SSA2 ou das salas de situação dos outros indicadores da atenção primária. Mas elas deu muita visibilidade ao que a atenção primária fazia e como ela estava no Brasil. E justamente nesse primeiro momento que se fez um censo de UBSs, né, a gente teve como desdobramento o programa de requalificação, que era o Requalifica UBS, que veio muito recurso, uma forma de financiar com recurso direto para a construção e reforma de unidades básicas de saúde. Para a gente passar a chamar de postinho de uma forma carinhosa e não postinho porque é um lugar precário, sem qualidade, sem condição de ambiência, né? O postinho do coração, que a gente fala de forma carinhosa, eu super defendo, mas acredito que a atenção primária ela precisa ter unidade de saúde que tem um padrão, né, de ambiência, um padrão de qualidade. Eu sempre costumo dizer por que o Banco do Brasil, que é uma empresa pública, a Caixa Econômica, tem aquele padrão, né, de ambiente, e por que nossas UBSs têm um padrão menor. A gente precisa avançar nessa qualidade dos serviços públicos. Na sequência, a gente vai ter uma outra forma de financiar, uma mudança na forma de registrar as equipes, que eu acho que influenciou muito também a gente chegar no momento que a gente chegou. O programa Mais Médicos, que enfrentou uma dificuldade de fixação e de escassez de médicos em regiões mais vulneráveis. Então, os territórios indígenas, os lugares mais afastados, justamente os municípios que eram mais penalizados porque eles tinham que oferecer salários maiores para esses profissionais, né? Imagina, o município mais pobre do interior do Amazonas tem que pagar um salário maior do que uma capital que tinha muito mais capacidade financeira. Então, o Mais Médicos ele vem e garante, né, que a equipe ficasse completa, porque não dá para falar de trabalho muito profissional na atenção primária sem incluir também a categoria médica, né? Eles também têm uma contribuição muito importante para a garantia do cuidado, né, com qualidade, integralidade para a nossa população. E aí a gente vai ter uma mudança de chave no sistema de informação, que é o surgimento do sistema que a gente usa hoje, que é o CISAB. O CISAB, ele, por ser digital, ele tinha uma possibilidade de ainda ter registros de papel, né? Mas ele entrava numa forma digital de uma forma muito mais complexa, ele incrementou a gestão da informação, automação de processos. Tem coisas que hoje são muito simples, a gente nem para pensar o quanto a diferença faz,
que é ter a agenda dos profissionais dentro de um sistema. Você poder fazer uma escuta inicial e não ter que se levantar, pegar a pastinha com o prontuário e ir na sala do outro profissional para entregar os dados, né? Da gente não ter só prontuário de papel, poder ter de uma forma mais simples e mais segura o acesso a essa informação. Então, situações como essa calamidade, né? Essa situação super difícil que o país está enfrentando no Rio Grande do Sul, com a maior tragédia ambiental que o nosso país já viveu, que é essa catástrofe das chuvas, né? Do Rio Grande do Sul, dos municípios acometidos. Imaginar que antigamente toda a informação de todos os prontuários dessas UBS seriam perdidas. E hoje elas estão no servidor, a gente garante informação para isso. Então, junto com o CISAB veio o investimento para a informatização, né? Então, isso também qualificou muito a nossa capacidade de entender o que as equipes fazem. E aí a gente vai ter uma quebra nessa linha de desenvolvimento, né, que é o período do Previne Brasil. Por quê? Ele extinguiu aquela forma de financiar e de estimular a implementação de equipes, que eram o PAB fixo e o PAB variável, que era aquele valor per capita e aquele valor por equipe. E criou uma forma super complexa de definir quanto que o município recebia de recurso, mas muito concentrada, né, em seus recursos na captação e num cadastro que era simplificado ainda por cima. Não era nem aquele cadastro que eu estava contando aqui do CIAB, né, que você tinha informações amplas e que é o cadastro completo hoje que a gente teria. O recurso era definido pelo cadastramento simplificado e de uma forma que é importante frisar, era uma forma de cadastrar que não garantia nem acesso a serviço de saúde, nem garantia cuidado. Então, você dava recursos sem que no processo de trabalho você estivesse medindo quantas dessas pessoas cadastradas, de fato, estavam sendo cuidadas. Então, isso influenciou muito a forma de organizar. Obviamente que a gente vivenciou na sequência uma pandemia que também sobrecarregou, né, e criou também uma condição que influenciou muito a forma de organizar das equipes, mas isso é algo que a gente precisa trazer, porque da forma como estava o Previne, era um recurso no bolo total fixo por município. Então, o município não ganhava mais recursos se implementasse mais uma equipe. E se eu não tenho um incentivo para ampliar equipes, né, eu não vou ampliá-las, é fácil perceber isso. E a gente já tinha tido uma mudança em 2017 que mexeu muito com o papel dos agentes de saúde, né? A PNAB de 2017, a Política Nacional da Atenção Básica de 2017, ela acabou com aquele papel censitário dos agentes, né? Deixou de ter na política uma obrigatoriedade de que a gente tivesse toda a área coberta por agentes de saúde e flexibilizou de uma forma que o município, a equipe, direcionasse os agentes unicamente para certas populações. E deixou de ser obrigatório ter 5, 4 a 6 agentes por equipe, né? Eu já atuei em muitos lugares como médico de família e já atuei em situações, para a gente ilustrar de como isso mudou muito. Em 2009, eu trabalhava no sertão da Bahia, lá na Chapada Diamantina, trabalhava numa unidade de saúde de um território quilombola, população quilombola. Eu tinha na minha equipe 11 agentes de saúde. A última equipe, isso em 2009, no ambiente urbano, quando eu trabalhei em cidades, em geral era 5, 6 agentes, 4 a 6 agentes. Mas na zona rural chegava a 11. Eu atualmente moro em Brasília, né? Sou médico do SUS do Distrito Federal, antes de estar aqui no Ministério da Saúde, trabalhando aqui nesse nosso projeto, né? De destravar e resolver os problemas do SUS. A minha última equipe, eu tinha um agente de saúde. Então, não tem como uma pessoa fazer o trabalho de 11, né? É muito cruel, né? A gente fazer isso e depois seguir exigindo que a equipe tenha uma abordagem que olhe para o território, uma abordagem que, de fato, conheça a comunidade onde você está atuando. Então,
junto com uma redução, né, na prática, no estímulo para ter mais agentes, a gente teve essa extinção do PAB fixo PAB variável e uma concentração do recurso no cadastro. E aí essa conta não fecha. Né? E aí a gente tem o início do governo do presidente Lula e as mudanças que a gente vem trazendo para a atenção primária. A mais, eu acho que aqui está mais do burburinho, né, nas dúvidas das pessoas, é a portaria 3493 do mês de abril, que mudou esse modelo de cofinanciamento federal, com ênfase em 3 componentes, e a gente passa a ter um formato que a gente tem um valor fixo por equipe, tem valor fixo mensal tanto para a saúde da família, quanto para a saúde bucal, para a EMULT, uma retomada muito importante do Mais Médicos, que vinha sendo desidratado, né? Então, a gente chegou numa quantidade de 25 mil profissionais médicos contratados pelo programa, atuando nos municípios e recebendo formação para atuar na atenção primária, com cursos de especialização e todo o apoio para atuar, e o novo programa de aceleração do crescimento, que vai retomar aquele programa de requalificação da UBS, de UBS, né? Dessa vez com recurso para construção e reforma de unidade dentro do PAC, nesse grande programa de investimentos do governo federal. Então, me concentrei um pouco nessa história, porque eu acho que isso é interessante, porque se a gente não olha de onde a gente veio, tudo que a gente caminhou até chegar aqui, é difícil pensar onde a gente está e onde a gente quer chegar. Eu já falei um tanto, né, sobre o piso da pensão básica, mas isso está muito documentado em pesquisas, em revistas científicas, né, nos debates e discussões de quem faz o SUS e quem estuda o SUS. Então, a defesa desse modelo de PAB fixo que a gente tinha passa por esses 4 pontos. Do quanto que isso ajudou na redução de iniquidades, porque mudou a forma que existia de financiar, que pagava por procedimento, promoveu o desenvolvimento de programas inovadores. O governo federal ele induzia, então ele fazia assim, olha, você tem esse dinheiro aí per capita, faça o que você quiser com ele para organizar a sua atenção primária, mas se você escolher o modelo que a gente estudou, que a gente está induzindo aqui, que é o Saúde da Família, vai vir um recurso a mais. Então ele estimulava que o município organizasse da forma mais adequada e garantir a equidade de centralização. Os recursos iam fundo a fundo para os municípios de forma automática, descentralizando muito recurso que era federal para ser implementado pelos municípios. E o impacto, os resultados da família que são inegáveis. A gente tem essa ampliação da cobertura com achados muito claros na redução da mortalidade infantil, na redução da chance de desenvolver tuberculose, e é muito importante lembrar o papel que todos e todas vocês têm no apoio, né, ao tratamento supervisionado, ajudar na busca de contatos de pessoas com tuberculose, por exemplo, e que ajudam a gente a entender por que a chance de alguém desenvolver tuberculose, quando tem uma equipe de saúde da família funcionando de forma completa, por que é tão importante, né? 48% de chance, reduz quase pela metade o risco de uma população ter tuberculose. Reduz o risco de internação e reinternação hospitalar. Porque se eu tenho um agente de saúde, um agente de endemias que está no território, que está atuando, a população tem ele como referência, né? Também, né? Tem aquela equipe como referência, e aí ela começou a descompensar da hipertensão, procura, né, o profissional que estiver mais disponível, tem o seu acesso facilitado à unidade básica de saúde, isso com certeza, né, e é encontrado e demonstrado pelos estudos que tem no Brasil e pelo mundo, que isso diminui o risco de internação. Inclusive, os riscos de infarto e de acidente vascular cerebral. E muito da defesa que a gente faz desse modelo também tem a ver com a sua capacidade de influenciar de forma ainda maior as populações que vivem em situação de maior vulnerabilidade social. Então, quanto mais pobre for o município, quanto mais vulnerável for o município, quanto maior a carga de doença que ele tem, quando a gente implementa estratégia da família, maior é o impacto. Né? Então, isso é importante de frisar para seguir fazendo essa defesa do modelo e por que é que a gente tem tratado essas iniciativas que o Ministério tem nesse campo, por que a gente tem tratado isso como uma reconstrução
ou um reforço, né, e de mais saúde da família para o Brasil. Esse, o que a gente identifica como principal problema, né, do Previne Brasil, primeiro é o contexto. Então, ele não aconteceu num contexto para ampliar o recurso geral para a saúde, né? Vamos lembrar que tinha lá a PEC do teto dos gastos, que congelava recursos para a saúde, para a educação e políticas sociais por 20 anos, né? Então, ele mudava a lógica num contexto que não era de ampliação de recursos, que esse enfoque no cadastro, fazendo com que, na prática, as iniciativas ficassem, as equipes ficassem sobrecarregadas, em um formato que você não tinha uma garantia real de acesso a cuidado integral, porque uma equipe que tem 2.000 pessoas vai conseguir oferecer cuidado de uma forma. Uma equipe com 3, 4, 5, 6, 7 mil pessoas, não dá para dizer que o cuidado vai ser oferecido da mesma forma, com a mesma qualidade. A perda de noção do território, né? A perda de apropriação da ideia de território para o seu trabalho diário. Então, desconsiderou a atuação da equipe do território e priorizou 7 indicadores que não induziam mudança de modelo, de melhoria na qualidade. Então, se você tem um formato de processo de trabalho que o foco é no cadastro, é natural que muitos municípios tenham deslocado o trabalho dos agentes de saúde para atualizar cadastro da porta para dentro da unidade de saúde, em detrimento a estar no território, estabelecendo relação e sendo uma ponte de vigilância nas escolas, nas associações de mães, né? E na própria visita casa a casa. Então, a perda de noção do território foi algo que faltou muito, né? E foi algo que aumentou o desafio para as equipes no contexto da pandemia. Fragilizava essa estratégia de saúde da família com um excesso de cadastro. É importante lembrar que tinha reduzido o apoio para as equipes multi, né? O NASP tinha deixado de ser financiado diretamente e, na prática, valorizando, né? Facilitando a expansão de equipes parciais. E tinha essa própria restrição de qualidade relacionada àquele fato de a gente ter 7 indicadores muito restritos. E o fim daquelas estratégias que ajudaram a gente a expandir tanto, né, a atenção primária à saúde. E do que esse novo cofinanciamento, para trazer mais cuidado, no que ele se baseou? Né? Quais foram os desafios que a gente tentou enfrentar, né, com as ferramentas, com a mudança nas regras de financiar? Primeiro, é enfrentar esse tema dos parâmetros adequados de pessoas vinculadas por equipe. A gente tem que ser realista nisso, né? Eu gosto de falar que um elefante não cabe no balde. Então, a gente tem que ser realista com isso, né? Então, estabelecer parâmetros de quantidade de pessoas por equipe que possam, de fato, né, isso possa, de fato, se traduzir em acesso e vínculo para a garantia do cuidado integral. Então, resgatar essas noções de vínculo e acesso no território, a ideia de responsabilidade sanitária, que a equipe tem que olhar para o seu território e falar assim, isso aqui é a minha quebrada, isso aqui é meu lugar, eu cuido dessas pessoas e eu olho a coletividade, não só no varejo, né, no 1 a 1 que procura por cadastro, que procura por procedimentos. Resgatar a previsibilidade do recurso, tanto para o Ministério da Saúde, porque é importante para a gente também, né? Para a gente planejar o orçamento, a gente tem que ter isso de forma previsível, e também garantindo sustentabilidade, para o município poder ter clareza de quando ele vai receber a cada quadrimestre, né? Que não muda de um mês para o outro e tal. Trazer também uma nova forma, novos critérios para classificar os municípios utilizando o índice de vulnerabilidade social, porque é desejável que quem tem mais dificuldade receba mais apoio federal. Então, quanto mais vulnerável o município, quanto menor o porte dele, mais recurso foi colocado. E a gente utilizou esse índice, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, que é feito por um instituto super sério, que é o IPEA, né? Ele estratifica os municípios por índice de grau de vulnerabilidade, e aí a gente utilizou isso para direcionar mais recursos para quem mais precisa. E também fazer avançar o cuidado integral, que é essa questão de retomar a qualidade. Porque a integralidade, né, que a gente gosta de falar no SUS, ela pode ser medida em algum grau, né? Pelo tanto que a gente cuida das pessoas ao longo do seu curso de vida, independente da idade, de ser homem, de ser mulher, de ser recém-nascido, de ser
idoso, e oferecendo o que elas precisam de forma integral. Então, trazer indicadores capazes de induzir boas práticas clínicas, boas práticas de cuidado, tanto individual, quanto familiar, quanto territorial, é algo que a gente desejou construir também isso. Quando a gente fala dos parâmetros por equipe, eu estou trazendo aqui, tá, quais são os parâmetros que a portaria passa a definir. Então, a gente diminui a quantidade de pessoas em relação ao que estava estabelecido para garantir um cuidado de maior qualidade. Então, passando dos lugares mais vulneráveis, que é a faixa 1, onde 2.000 pessoas por equipe é o desejável, para uma faixa 4, que chega a 3.000 pessoas por equipe. Com isso, a gente passa a ter uma integração no modo de financiar a APS, porque a gente vai ter um valor fixo mensal para a saúde bucal, um valor fixo mensal por equipe saúde da família, um valor fixo mensal por equipe multi, e também agrupa o recurso por 3 componentes de financiamento. Então, só beber uma água, só um segundo. Esses componentes são esse componente fixo por equipe, que a gente estava falando até aqui, e 2 outros componentes que são também muito estratégicos. Né? Esse componente de vínculo e acompanhamento territorial, de qualidade e indução de boas práticas. Então, são blocos de recursos separados por componente. O fixo por equipe, a gente já falou um pouco do porquê que ele é uma estratégia que a gente está resgatando e fortalecendo, né? Que do quanto que isso promove equidade, por considerar, né, no seu valor mensal a vulnerabilidade e o porte populacional do município, do quanto que isso facilita a previsibilidade do gasto e do recurso do gestor municipal, do quanto que isso valoriza a estratégia da família, porque é num formato que, se o município quiser, dentro do seu teto, né, ampliar equipes, ele vai receber mais recursos. Né? E também o apoio à implementação, que foi algo que foi retomado. Tipo um enxoval para a equipe. Né? Uma equipe nova, quando é aberta, o município passa a contar com R$ 30.000 em parcela única para apoiar essa implementação, que pode garantir que o município possa ter recursos para educação permanente, para formação, né? Como é um recurso de custeio, né? Pode ser para serviço, enfim. Aí tem lá a descrição da portaria dos recursos que podem ser utilizados, das finalidades dentro que podem ser utilizados esse recurso, mas é um valor substancial, né? Também apoia a implementação. O componente de vínculo e acompanhamento territorial, ele tenta retomar essa ampliação do acesso do vínculo entre equipe e população adscrita do território, induzir o acompanhamento e atendimento com cuidado integral, tanto às pessoas, famílias e comunidades, na qualificação também do cadastro e das informações, aquilo que eu estava falando, não dá para a gente trabalhar com um objetivo de simplesmente ter cadastro simplificado das pessoas, né? A grande potência da estratégia da família, e nesse processo sempre foi crucial o trabalho dos agentes comunitários de saúde, sempre foi o tanto que a ficha A, né, que as nossas fichas que a gente tinha na época do CISAB, sempre tiveram força, né, da informação ampliada e integral das pessoas. E a retomada da responsabilização da equipe pela população adscrita. O componente de qualidade é algo também muito importante, porque a ideia é que possa integrar a atenção primária às diferentes redes de atenção à saúde, também possa a gente considerar esses indicadores como meio. Então, o indicador não pode ser um fim em si, né? O indicador ele tem que traduzir cuidado. Então, assim, certos indicadores eles não indicam que foi tomada uma boa decisão, ou não são grandes marcadores de qualidade. Então, por exemplo, você imaginar indicadores clínicos, né? De número de exame de hemoglobina glicada solicitado. Ser solicitado não quer dizer que foi avaliado, nem que foi registrado no prontuário. Né? Então, da forma como estava, induzia pouco esses indicadores. Também retomar o sentido do processo de trabalho. A gente gostaria muito de fortalecer essa cultura da reunião, de balanço de indicadores dentro das equipes, que elas pudessem ter seus momentos como a gente tinha, né, uma vez por mês, de forma mais complexa nas equipes antes,
e que com indicadores que façam sentido, que toda a equipe consiga compreender que perseguir aquelas questões é um meio de garantir um cuidado de maior qualidade. E também poder ser utilizado para retomar o uso de ferramentas de apoio institucional, monitoramento e educação permanente para a gestão dos municípios, né, do Distrito Federal, para as equipes e para o cuidado. Eu já tinha trazido essa questão das faixas antes, por número de habitantes, mas aqui é só para mostrar os portes populacionais que a gente estabeleceu na portaria, os índices de vulnerabilidade que estão colocados, isso os dois pesam para definir esse recurso. A gente já mudou a chave, né? Então o Previne Brasil foi revogado, isso enquanto estratégia de financiamento, é importante colocar isso. Isso, nesse momento, a gente não está tendo, assim, importante colocar que a gente está nessa primeira etapa dos próximos 12 meses, né? Agora faltam 10 meses, que é o período de transição em que os indicadores de qualidade e de vínculo e território ainda não se transformaram em recurso variável. Eles estão num valor fixo mensal, de uma forma que o Ministério calculou, né? Isso foi algo muito assim, debatido junto ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que foi garantir algo que já é pactuado, que é o fato de que nenhuma equipe pode perder recursos. O município não pode ter perda de recursos. Então, a gente calculou e o valor médio que as equipes passaram a receber, ele é superior, o valor de hoje ele é superior ao valor médio que a gente tinha por equipe sendo praticado até então. E aí, a partir do ano que vem, quando completar esse período de transição, é que a renda passa a ficar variável a depender da qualidade, né, do grau de atingimento desses indicadores. E aí funciona dessa forma. Esses valores aqui são os fixos por equipe de saúde da família, e aí a gente vai somando com os das outras colunas. Como a gente está na primeira etapa de transição, a gente está considerando todo mundo com avaliação boa para efeito de recebimento de recursos. E ainda assim, a gente identificou que iam ter 1.010 municípios que poderiam ter perda de recursos nessa fase de transição. Para impedir que isso acontecesse de forma pactuada com estados e municípios, a gente fez um fator de transição que aumenta em 10% o valor atual que eles recebem, para que eles, no mínimo, tenham uma ampliação de 10% do recurso para a atenção primária, por aqui. E aí aqui os componentes de vínculo e qualidade, de vínculo de território e de qualidade. Lembrando que são componentes para atenção primária, então não são todos esses componentes para a equipe de saúde da família, né? Tem um bloco que é para saúde bucal, tem um bloco que é para equipes multiprofissionais e tem um bloco que fala da APS, né? E fala muito, vai muito para o território, para a intersetorialidade, né? Para o SUAS, para as outras políticas de saúde. Então, a ideia é que a gente possa incorporar a satisfação da pessoa atendida, e é importante frisar que a gente está falando de satisfação e de avaliação aqui, a gente está falando de equipe, então não vai se estabelecer avaliação individual das pessoas, tá? Como forma de financiamento, não seria adequado para os objetivos que a gente quer atingir, né? Enfim, não faz sentido, não vai estimular boas práticas. E aí, enfim, precisa a equipe inteira se envolver no atingimento desses indicadores. Então, sabemos que a satisfação, os sistemas de saúde, né, pelo mundo, isso está, incorporar a satisfação das pessoas está entre as melhores práticas de gestão de serviços de saúde no mundo, e é algo que a gente quer trazer para o SUS. Eu me lembro quando eu trabalhava lá na Chapada Diamantina, no Baixão Velho, era o nome do quilombo, né? Era o BS do Baixão Velho. Eu me lembro que na época o Ministério da Saúde tinha começado a enviar carta para as pessoas que tinham sido internadas em um hospital para fazer cirurgia. E aí, para perguntar a satisfação e explicar para elas o que tinha acontecido e quanto que o SUS tinha gastado com aquilo. Se a gente conseguia fazer isso por carta, gente, em 2009, com as tecnologias que a gente tem hoje, com certeza é algo que vai avançar e que deve ser estimulado. O acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família é algo que faz parte do dia a dia do processo de trabalho das equipes, mas a gente, para estimular que as pessoas persigam, né, esse acompanhamento, a gente está colocando como um dos indicadores de qualidade, garantir que as equipes tenham essa integração com o SUAS e com o programa Bolsa Família. Também
o atendimento domiciliar ele volta a ter valor, né? Isso é a equipe que estava lá encatistelada na UBS, ela passa de novo a ser estimulada a atuar de forma voltada para o cuidado integral da pessoa, para a abordagem familiar e para o cuidado comunitário no território. E aqui também considerar o tanto de pessoas acompanhadas de fato entre as cadastradas. Porque é isso. E aí a gente vai estimular, vai medir o cuidado e não simplesmente o cadastro. Né? Então, e a ideia é que isso possa estimular, porque vai deixar de ser vantajoso para o município, vai deixar de ser vantajoso para o município ele ter uma equipe muito inchada, porque se ele tem 10 mil pessoas cadastradas na única equipe e só consegue acompanhar 10 mil, esse indicador vai ficar mal avaliado. Né? Então, o município, a própria regra, ela tende, empurra o município a ter equipes com parâmetro adequado. Na estratégia de saúde da família, a gente vai ter indicadores que dialogam com as principais linhas de cuidado, condições de adoecimento das pessoas, né? Então, medir acesso, integralidade, cuidar da saúde da mulher, cuidar da gestante. É importante ter sido separado esses indicadores, porque a gente não pode cuidar só da mulher com barriga, né? Tem que cuidar ela no curso de vida, garantindo atenção desde da primeira infância, desde a puberdade, né? Sua vida reprodutiva, no trabalho e climatério, então isso está separado. Cuidado do desenvolvimento infantil, pessoa com diabetes, hipertensão, pessoa idosa. Vamos ter um conjunto da saúde bucal também relacionado, também tentando captar esse lugar no território da saúde bucal. Então, por exemplo, escovação supervisionada e também o trabalho multiprofissional na saúde bucal, porque o tratamento restaurador traumático não é exclusivo do cirurgião dentista, né? E a equipe multiprofissional com indicadores que tentam medir o trabalho interprofissional, o quanto que ele está compartilhando cuidado com a equipe, o quanto que ele não está sempre atendendo as mesmas pessoas, mas de fato tem entrada, né, tem resolutividade nesses atendimentos, e as pessoas acompanhadas por essas equipes. Já foi falado aqui, né, mais cedo, mas a gente tinha feito questão de colocar aqui na apresentação, que é essa estratégia que o Ministério tem adotado também, que eu acho que tem muito diálogo com toda essa proposta, acho que dá para perceber, né, o quanto que a gente está resgatando essa importância, né, e essa contribuição dos ACETs para a saúde da família. Que é as turmas de pós-técnico, as turmas de especialização técnica, que a expectativa é que a gente possa ter todos, né, 100% da categoria de AXI e ACE com formação, os canais de comunicação e de produção de conteúdo, porque se os agentes de saúde também têm um papel de educação e saúde, de educação popular e difusão, né, algo tão importante no nosso tempo para enfrentar, né, as fake news e saúde, tanto dano tem produzido trazendo hesitação vacinal e dificuldade de adesão a políticas, a gente precisa garantir que o agente de saúde tenha acesso à informação de saúde de qualidade, com as linguagens do nosso tempo, né, que é panfleto, mas também tem que ter meio digital. O próprio aplicativo ESUS Território, que vem sendo implementado, então é algo que a gente acha que vai fortalecer. Retomamos o censo de UBS, como eu coloquei mais cedo, tem 12 anos o último censo, então a gente vai identificar as demandas dos trabalhadores e gestores em relação à infraestrutura, insumos e processo de trabalho. Lembrar que isso não é punitivo, não é para avaliação nesse sentido, é um censo mesmo, para direcionar investimento federal, né? E que a gente espera processar dados aí até o fim do ano. É importante colocar que a gente está num ciclo de retomada do investimento em saúde, né? Algo que o governo Lula tem colocado. A gente vinha aí desde o período, né, desde 2014 está essa curva, né? 2016 tivemos essa PEC que eu citei, que congelou os gastos em saúde. A gente vinha com um crescimento quase, né, vegetativo aí do gasto em saúde. Tivemos uma ampliação de gastos durante a pandemia, mas de gastos específicos para ações de enfrentamento à Covid. E desde o ano passado, com os efeitos já da PEC da transição, né, com a mudança de governo, uma parte desses recursos que tinham sido alocados para a Covid foram incorporados no orçamento geral do Ministério da Saúde.
e a gente seguiu tendo ampliação no que está previsto esse ano. Essa lâmina mostra separado o gasto com atenção primária à saúde, tá? E são todos os recursos que estão dimensionados no orçamento como despesa obrigatória do Ministério da Saúde para transferência fundo a fundo. Então, a gente vai vai ultrapassar 35 bilhões de reais esse ano, com um crescimento expressivo nesse período, né? Somado com o crescimento que a gente já tinha tido no ano passado, um crescimento de 12 bi em relação ao orçamento de 2022. Esse é só o tamanho, né? Esses slides eram algumas informações, não vou me ater muito, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho da quantidade de serviços, né, de UBS que a gente tem no Brasil e do quanto que a maioria das UBS tem uma única equipe de saúde da família. As cidades grandes, com unidades com 3, 4, 5 equipes, são a imensa minoria dentro da realidade da atenção primária à saúde. Aqui é da nossa previsão orçamentária de expansão desse ano, com recursos adicionais tanto para novas equipes de saúde da família, um crescimento bem importante no Brasil Sorridente. A gente precisa chegar numa proporção de 1 para 1, né? Que é o ideal, que a gente possa ter uma equipe de saúde bucal por equipe de saúde da família, e também uma retomada importante no credenciamento de equipes multiprofissionais. E no fim das contas, né, gente, essas são as nossas, se a gente puder resumir a apresentação de aonde que a gente quer chegar, eu acho que esse nosso penúltimo slide, ele ajuda a gente a entender. A gente quer cobertura de 80% com atendimento de qualidade até 2026, e se a gente está falando de diminuir a quantidade de pessoas por equipe, com aumento de cobertura, a gente vai precisar de muito mais equipes, né? Para a gente ter mais equipes com população adequada. Deu para ver naquele slide da quantidade de UBS que há muito espaço para a gente passar a ter mais de uma equipe por unidade e que a gente assim possa ter ampliação de horário de funcionamento das equipes com uma oferta integral de serviço em todos os seus horários. Com isso, a gente possa diminuir o tempo de espera, porque isso é algo importante, né? A população ela tem tempo de espera, tem uma barreira de acesso na própria atenção primária, a gente sabe, porque a gente não tem tem esse cenário de equipes sobrecarregadas. E também um avanço da qualidade com esse monitoramento de ações. Então, basicamente isso. Queria agradecer o convite, né? E estou aqui à disposição para a gente seguir conversando sobre o tema. Aí vamos ver o que a gente tem. Eu já recebi algumas perguntas aqui no chat, mas eu vou tirar o compartilhamento da apresentação, pode ser? Aí, se quiser fazer alguma referência, eu retomo para poder ler aqui melhor os comentários, tá bom? Tudo bem, doutor. Que apresentação. Muitas informações, né? Que dá aí já para ir sanando várias dúvidas que os agentes de saúde tinham ou têm a respeito do assunto. Mas gostaria aqui de saudar os estados presentes. Vamos registrar aqui, enquanto o doutor toma uma aguinha aí para refrescar a garganta, porque foi muitas falas. Queria saudar aqui os companheiros do estado do Ceará, que estão aqui presentes, em vários municípios do nosso estado do Ceará. Saudar aqui o nosso povo em Pernambuco, em Minas Gerais, em Goiás, no Maranhão, na Paraíba, no Pará, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, os nossos queridos do Rio Grande do Sul, a quem a gente registra aqui um abraço muito carinhoso, muito fraterno, né? Por tudo que vocês estão vivendo aí, nós estamos aqui solidários a vocês. Os nossos queridos aí no Paraná, Tocantins, Piauí e São Paulo foram os estados que a gente conseguiu aqui catalogar. Enquanto o doutor o doutor Marcos ia fazendo sua apresentação, nós estávamos aqui catalogando os estados que já se encontram conosco, né, nessa manhã tão especial. Já te agradecendo, doutor Marcos, pela brilhante apresentação, anunciar a todos os nossos companheiros que essa apresentação e essa live ela fica gravada aqui na nossa página do Facebook, vai ser exportada também ao canal do YouTube, e vocês poderão, durante
a semana estarem assistindo, até porque nós estamos numa manhã de segunda-feira e grande parte do nosso povo, com certeza, estão nas áreas trabalhando, tá certo? Acho que o que fica de mais importante, doutor Marcos, é que nós estamos agora saindo de um olhar voltado para a quantidade e retornando para a qualidade do serviço. Isso é o que mais importa, né? Esse financiamento do Previne Brasil, ele foi muito criticado pelos agentes comunitários de saúde, porque o senhor deve saber muito bem, até porque foi médico de saúde da família, esteve aí na área e na ponta, então é companheiro, deve saber o quanto os agentes de saúde foram pressionados a fazer um trabalho sem muita qualidade para dar resultado de números. E isso deixou a gente até muito adoecido, sabe, doutor Marcos? Agentes comunitários de saúde que ficaram psicologicamente abalados, porque não tinham mais condição de dar assistência para aquelas famílias no nosso território. O vínculo do agente de saúde com as famílias é muito grande. E eu tenho que dizer para o seu José ou para a dona Maria, olha, eu não vou poder passar muito tempo aqui dando aquela atenção, aquela escuta qualificada, porque eu tenho que correr, porque eu tenho que atualizar o meu cadastro, porque eu tenho que fazer o meu cadastro, porque tudo se voltou para a quantidade de cadastro, de famílias e de indivíduos, para que a gente, para que os municípios não perdessem recursos. Então, foi uma pressão psicológica muito grande e os agentes comunitários de saúde chegaram até adoecer psicologicamente por conta dessas demandas, dessa cobrança, né, exacerbada por conta do Previne Brasil. E a gente saber que agora a gente volta a ter mais tempo para dar mais assistência às famílias no território, já deixa a gente um pouco mais tranquilo em relação a isso. Afinal de contas, o papel fundamental, né, da presença do agente comunitário de saúde é exatamente a atenção, a escuta qualificada para as famílias que são assistidas por nós no território. Isso já dá assim, um alívio, né? E a gente fica feliz com isso. A outra notícia que nós tivemos por parte do doutor Felipe Proenço, no nosso congresso, no momento em que ele fez a palestra de abertura do nosso congresso, no dia 22, na tarde, noite do dia 22, é que a PENAB ela vai ser revista. Tem toda uma preparação para ela ser revista. Inclusive, nos convidou, enquanto Confederação Nacional, a fazer parte desse grupo que vai estar fazendo esse estudo. Isso também nos deixa bem mais animados, porque foi outra situação que deixou os agentes de saúde muito adoecidos. Essa PENAB de 2017, né, desconsiderando principalmente o número, né, a participação da equipe de saúde da família, sem a participação do agente comunitário de saúde, nos deixou, assim, deveras inquietos em relação ao nosso papel no território. Então, te agradecer pela palestra maravilhosa que o senhor nos traz, dizer aos agentes de saúde que vai ficar gravada, assim, tinha gente perguntando já, nós vamos ter acesso, vai ficar gravada, e vocês podem ir estudando, porque foram muitas informações importantes. Tá bom? Doutor Marcos, nós temos aqui algumas perguntas, e, aliás, várias perguntas, lógico, nós não vamos nos estender a todas, mas citar aqui algumas que foram feitas para que a gente possa dar resposta, porque essas perguntas foram coletadas antecipadamente, né? Quando a gente lançou aí o convite da live, muitos colegas já foram se manifestando. E tem uma que eu acho interessante, que a gente dialoga um pouquinho sobre ela, se o agente de combate às endemias, ele também está incluso nessa nova forma de financiamento. E aí eu queria aqui trazer para nós a questão da integração das atividades dos agentes de saúde com os agentes de combate às endemias. Existe previsibilidade para os agentes de combate às endemias também estarem sendo parte desse novo modelo de financiamento?
Então, acho que é importante colocar, você trouxe algo muito importante, que é esse processo de revisão da PNAB, né, como que o secretário tem apontado. Assim, de fato, essa definição, né, de até 750 pessoas por agente de saúde, ela está na PNAB de 2017, essa que eu trouxe que enfraqueceu, né, o papel dos agentes nas equipes, justamente por tirar aquela obrigatoriedade que a equipe tivesse 100% de cobertura de AX, né, ou de AX, né, era o formato que a gente tinha, para ter um formato em que é facultativo, em que o município ele poderia criar uma equipe e ter um único acesso. Como isso aconteceu num contexto de corte de gastos, né, de redução de investimento em saúde, um efeito disso foi as equipes irem, né, diluindo, vamos dizer assim, deixar de fazer reposição de ACS quando saía, ou dividir entre equipes, até a gente chegar em situações como essa que eu citei, de ter uma equipe com um único agente de saúde numa equipe. Né? Então, para a gente revisar isso enquanto diretriz, no que está na normativa, a gente vai precisar fazer isso nessa nova Política Nacional de Atenção Básica, que será construída, é uma agenda que o secretário tem apontado ainda para esse ano, né, algo para ser desenvolvido em diálogo com o Conselho Nacional de Saúde, com universidades, e com os gestores do SUS também, né, dos municípios e dos estados, e se o secretário já convidou diretamente o CONAX, assim, fico feliz que vocês possam trazer toda essa expertise, né, de atuar nos territórios, de estar nesse debate que não é de hoje, né, em defesa dessa atenção primária, de fato, com responsabilidade sanitária, que garanta qualidade, acesso, integralidade e cuidado familiar, né, e territorial, nesse período que vai se abrir. Então, no formato da equipe mínima, que está colocado hoje, os agentes de combate a endemias, eles podem compor, assim, as equipes, e como eu falei que esses indicadores, eles não serão, eles ainda estão em fase final de definição, né? A portaria ela, deu um período de 4 meses para que o Ministério publicasse notas técnicas explicando bem detalhadinho como vai funcionar o modo de calcular esses indicadores, a ideia é que sejam indicadores compostos, vamos dizer assim, né, que captem toda essa complexidade da qualidade, né, do cuidado. Então, não vai ser feito o trabalho unicamente de um ACS, ou de um médico, do enfermeiro, ou de um ACE, vai ser da equipe. Então, sim, os ACS estão incluídos nesse modo de pensar, né, e de fortalecer a implementação das equipes. Eu acho que isso é o mais importante. Eu não queria vir aqui só falar de dinheiro, né, de financiamento, orçamento, porque é difícil imaginar o que é 35 bilhões, né? A gente, será que é muito? Se é pouco? A gente sabe que aumentou, mas é o que precisa? A gente precisa falar da qualidade das coisas, do que a gente quer fazer de resultado com esse recurso, né? Porque o financiamento ele é um meio, ele não é um fim em si. Né? Ele é um meio para mais saúde da família, para que a gente possa maximizar aqueles resultados desejáveis que eu contei lá atrás, de diminuir internação hospitalar, de diminuir mortalidade materna e infantil, de diminuir risco de AVC e derrame, para que a gente possa enfrentar as doenças socialmente determinadas, como a hanseníase, a tuberculose, a leishmaniose, a malária, todas essas doenças que essa equipe multiprofissional, e notadamente os agentes, né, que estão no território, ajudam a enfrentar. Né? Então, sim, a gente pode ter isso. Então, nessa fase, como a gente ainda está na fase de transição, isso vai estar sendo tratado no campo da indução, mas esperamos que a gente possa avançar, amadurecer esse debate. É importante lembrar que o Ministério ele faz diretrizes, mas existe um respeito muito importante que a gente não vai fugir dele, que é das instâncias de pactuação do SUS. O próprio Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Nacional Intergestores Tripartite, porque o Ministério não faz isso sozinho, né? O município ele implementa, então a gente vai fazer esse debate conjuntamente. É isso aí. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante que a gente o faça.
é da Elaine, não sei de onde é que ela é, mas ela pergunta como é que fica as equipes de saúde da família com a quantidade menor que 2.000 pessoas pela nova portaria. Acho que a nova portaria ela cita a partir de 2.000, né, doutor? Desculpa, fugiu o áudio um pouco. Como será com a portaria com 2.000 pessoas? Como fica as equipes de saúde da família que tem menos de 2.000 pessoas? É, Com a nova portaria, como fica essas equipes? não, então, 2.000 pessoas, no caso daquelas equipes, né, para municípios de faixa 1, elas, da forma como está colocado, 2.000 pessoas é o desejável, mas não é o mínimo, não é um piso, entende? Que a equipe vai ser penalizada quando não atingir aquela cobertura, né? Porque tem outras variáveis também. Às vezes você tem regiões que não tem tanta densidade demográfica, né? Às vezes você vai ter, por exemplo, na minha unidade que eu lembrei aqui, eu tinha em torno de 1.800 pessoas cadastradas e 11 agentes. Mas a gente tem um monte de povoados com 70 casas, 60 casas, que eram afastados entre eles, né, na zona rural. Então, você vai ter situações em que isso é justificável e que é importante que a atenção primária à saúde ela possa lidar, né, possa abarcar nela, acolher essa diversidade do Brasil, que é um país continental com um monte de realidade diferente, que não dá para ter uma régua igual e querer utilizar ela para medir do Oiapoque ao Chuí, né, como se fala. Com certeza, o Brasil é muito diverso, né, doutor? Tem realidades e realidades. Então, pessoal, nós já estamos com mais de uma hora de live. Acredito que o doutor Marcos trouxe aí muitas explicações que já foram aí dirimindo várias dúvidas que a gente foi coletando, tá? E a gente está aqui em plena segunda-feira, a gente precisa, de fato, entrar no encerramento dessa live. Mas eu queria muito te agradecer, doutor Marcos, porque com todas as explicações que foram dadas, com certeza muitas dúvidas ainda vão surgir, a gente ainda vai ter que debater muito esse novo financiamento. Tudo que é novo, às vezes, assusta, os agentes de saúde ficam, às vezes, um pouco assustados, né? Até porque nós já estávamos, mesmo com toda a cobrança do Previne Brasil, mas a gente já estava acostumado com esse regime, agora vamos mudar novamente. Ele puxou aí uma série histórica de anos, né, de vários modelos de financiamento. Nós estamos iniciando um novo modelo. Acho que muitas dúvidas vão ficar. Nós ainda vamos voltar a dialogar sobre isso, com certeza. Mas para essa manhã de hoje, acho que já tivemos aí uma aula perfeita, né? E qualquer dúvida, volte e assiste novamente a live para que vocês vão, aos poucos, sintonizando com o novo financiamento. Eu, particularmente, fico muito feliz, porque, como eu disse, o agente comunitário de saúde, ele não pode trabalhar com o tempo cronometrado de visita. Eu sou agente comunitário de saúde há 33 anos e eu sou daquela época que a gente estava iniciando a questão da mortalidade infantil, trabalhando fortemente por conta da diarreia, doutor Marcos. E às vezes nós passávamos um dia inteiro numa casa para poder restabelecer aquela criança que estava já em processo, né, de muita desidratação. E a gente ficava lá o dia inteiro introduzindo o soro oral, até a gente perceber que aquela criança já, né, já melhorou o quadro para a gente poder ir para casa. E a gente não perdia nada com isso, ao contrário, a gente só ganhava experiência, se realizava enquanto profissional, enfim. E agora a gente vive um tempo, né, de um Previne Brasil que não te deixa tempo para tu dar assistência devida às tuas famílias. Então, isso, de fato, aflige muito os agentes comunitários de saúde, e eu fico feliz em saber que nós estamos entrando num novo financiamento que olha muito mais para a qualidade do que para a quantidade. Acho que isso é importante que a gente coloque, e fico feliz que a gente está realmente avançando nessa questão. E no mais, eu te agradecer por demais, agradecer a todos os companheiros que se fizeram presente nessa manhã, reproduzam a live para os outros companheiros, para que a gente possa se inteirar desse processo de mudança, que a gente possa também, cada vez mais, se aplicar enquanto agente comunitário de saúde, porque nós somos essa primeira presença dentro da casa, dentro do domicílio, dando essa assistência, e ela tem que ter muita qualidade.
tá bom? Passar para o doutor Marcos, para que ele se despeça do nosso público, sempre dizendo que foi um grande prazer, uma grande honra poder dialogar com o senhor nessa manhã, dessa segunda-feira. Tá certo, né? Eu agradeço também a acolhida, fico aqui à disposição para novos momentos, tá? O Ministério da Saúde tem, né, total interesse nesse diálogo, que a gente possa conversar, dirimir essas dúvidas, e também ouvir, né, as críticas que têm que ser ouvidas e que fazem parte da democracia, e que é algo para a gente é muito valioso também, né? Não dá para achar que é só de uma direção, que a gente vai só falar aqui sem ter espaço para pergunta. Por isso que lives como essa são tão importantes. Fica aqui meu abraço para todo mundo que está nos assistindo, quem vai nos assistindo ao vivo ou que vai assistir depois, né? E que você resumiu também, né? Que essa mudança, né, de uma ênfase na qualidade, né, da quantidade para uma volta, uma ênfase na qualidade, integral, na responsabilidade, no trabalho muito profissional, e nessa interseção que tem que ter entre a saúde da família, o SUAS, né, os nossos outros programas sociais, que também são muito importantes. Porque a saúde não resolve nada sozinha. Ou a gente tem uma situação melhor na proteção social geral, nas condições de vida, de emprego e de meio ambiente, né? Ou a gente não vai conseguir chegar onde a gente deseja. Então, tá certo? Então, fico aqui, me despeço e fico à disposição para novos momentos. Obrigada a todos, que Deus os abençoe, e a gente retorna mais à frente com lives tão importantes quanto essas, que são do interesse sempre da nossa categoria. Um grande abraço da CONAX, de todos os diretores. Leva o nosso abraço, doutor Marcos, ao doutor Felipe Proenço, a nossa ministra Nízia, e diga que nós somos aqui um exército à disposição para continuar levando informações, para evitar a doença, né, e para levar a qualidade de vida e saúde para o nosso povo. Grande abraço. Respeita nossos agentes de saúde. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Pra quem tá perguntando por que essa alegria, os agentes de saúde estão nessa euforia.